Imagine uma cidade tão poderosa que seu nome era sinônimo de eternidade. Uma capital que ergueu aquedutos que desafiavam a engenharia, construiu arenas capazes de reunir dezenas de milhares e comandou um exército que fazia reis e nações tremerem. Roma não era apenas uma cidade, era o coração do mundo. Mas como um império tão grandioso pôde simplesmente desaparecer? Essa é a pergunta que ecoa há mais de 1000 anos. E a resposta não está apenas em guerras ou invasões, mas em um lento envenenamento interno, invisível aos olhos de seus próprios cidadãos. No auge do século III d.C., Roma parecia indestrutível. 5 milhões de quilometros, dezenas de milhões de habitantes, 80 mil quilômetros de estradas conectando mercados, exércitos e ideias. Mas sob a superfície, como gelo fino sobre um lago revolto, rachaduras começavam a se formar. A grandiosidade ocultava desigualdades brutais, corrupção crescente e um sistema que dependia de uma base cada vez mais frágil. O que viria a seguir mudaria para sempre a história da humanidade. Se essa parte da história já abriu sua mente para enxergar Roma de um jeito que poucos conhecem, imagine o quanto mais você vai descobrir se continuar com a gente até o fim. Eu preparei este conteúdo com dedicação para entregar a você um mergulho profundo, revelando detalhes que a maioria nunca ouviu falar. Se essa entrega já está agregando valor ao seu conhecimento, retribua agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a manter viva essa jornada pela história e garante que não vai perder as próximas revelações que podem mudar completamente a forma como você enxerga o passado. O historiador Peter Brown descreveu bem: a estabilidade de Roma era como uma fina camada de gelo sobre águas turbulentas. A economia dependia cada vez mais do trabalho escravo e da produção agrícola concentrada nas mãos de uma aristocracia rural improdutiva. Enquanto isso, os camponeses livres carregavam o peso esmagador dos impostos e, quando não conseguiam pagar, perdiam suas terras e a própria liberdade. No Oriente, cidades como Antioquia e Constantinopla prosperavam com comércio e administração eficientes. No Ocidente, porém, o cenário era outro: tributos emergenciais, estratégias militares improvisadas e generais, cuja lealdade mudava conforme o vento. A sucessão imperial era um jogo de roleta mortal. Imperadores eram coroados pelas legiões e, pouco depois, assassinados pelos mesmos soldados que os exaltaram. A legitimidade não vinha mais do Senado ou da tradição, mas da espada. Mesmo assim, a fachada de eternidade era sustentada com cerimônias triunfais, moedas com deuses gravados e estátuas colossais. Mas essa ilusão estava prestes a ser rasgada pelo choque da realidade. O ano de 235 d.C. foi um divisor de águas. O imperador Alexandre Severo foi assassinado por seus próprios soldados, encerrando a dinastia Severa e inaugurando um período que mergulhou Roma no caos, o chamado Império dos Soldados. Em apenas 50 anos, mais de 20 homens se autoproclamaram imperadores. Quase todos tiveram o mesmo destino: mortes violentas, seja em batalhas, rebeliões ou pelas mãos de generais rivais. O império deixou de ser governado pela lei e passou a ser refém da força bruta. Generais regionais, aclamados por suas legiões, marchavam sobre Roma, tomavam o trono e eram logo depostos por outro usurpador. A unidade política se esfarelava. Na Gália, nasceu o Império Gálico, uma autoridade paralela. No Oriente, Palmira, sob o comando da carismática e ambiciosa rainha Zenóbia, tornou-se praticamente independente, embora ainda fingisse fidelidade a Roma. Enquanto isso, inimigos externos percebiam a fragilidade e afiavam suas armas, prontos para explorar cada brecha na muralha da cidade eterna. Com Roma enfraquecida, os ataques vieram de todas as direções.
Ao norte, godos cruzaram o Danúbio e devastaram cidades gregas como Atenas e Corinto. A oeste, francos e alamanos avançaram pela Gália e Hispânia. No leste, os sassânidas, herdeiros do antigo Império Persa, varreram a Mesopotâmia, destruindo cidades inteiras, e em 260 d.C. capturaram o próprio imperador Valeriano, que morreria prisioneiro na Pérsia, num dos episódios mais humilhantes da história romana. Enquanto isso, a economia implodia. A moeda de prata, o denário, foi desvalorizada até perder quase todo o seu valor. A hiperinflação arrasou o comércio e cidades antes prósperas começaram a definhar. Como se não bastasse, uma praga terrível, a peste de Cipriano, espalhou-se entre 250 e 270, matando milhões. Em Roma, relatos falam de até 5.000 mortos por dia. O exército definhava, a população diminuía e até o culto público entrou em colapso. O império sobreviveria, mas jamais seria o mesmo. Do meio desse caos, ergueu-se uma figura improvável: Diocleciano. Nascido na Dalmácia, de origem humilde, sem linhagem aristocrática ou senatorial, ele chegou ao trono em 284 d.C. com uma missão implacável: impedir a morte de Roma. Sua primeira grande mudança foi romper com a ideia de que um único homem deveria governar. Criou a tetrarquia, 2 Augustos e 2 Césares, cada um administrando uma parte do império. A meta era clara: evitar guerras civis e sucessões sangrentas. Diocleciano redesenhou o mapa, multiplicou províncias, criou grandes dioceses e reforçou o controle estatal. O exército foi reorganizado, tropas fixas nas fronteiras, limitanei, e forças móveis de elite, comitatenses, prontas para agir onde a ameaça fosse maior. Para financiar tudo, impôs um sistema fiscal rígido, prendendo camponeses à terra e sufocando a mobilidade social. Tentou controlar a inflação com o édito do preço máximo, mas fracassou. Ainda assim, impôs disciplina e ordem a um império à beira do colapso. Apesar das reformas de Diocleciano, Roma ainda estava longe de encontrar estabilidade. Em 306 d.C., após a morte do pai, Constantino foi aclamado imperador por suas tropas na Britânia. O destino o levaria a enfrentar rivais em guerras civis até se tornar o único senhor do império. Mas o momento que o transformou em lenda veio em 312, na Batalha da Ponte Milvia. Na véspera do combate, segundo a tradição, viu no céu uma cruz luminosa acompanhada da frase: "Com este sinal vencerás". No dia seguinte, ordenou que todos os escudos carregassem o símbolo cristão, e venceu. No ano seguinte, promulgou o Édito de Milão, legalizando o cristianismo e garantindo liberdade religiosa. Em 330, fundou Constantinopla sobre a antiga Bizâncio, deslocando o centro do poder para o Oriente. Com ruas largas, muralhas imensas e igrejas monumentais, a nova capital tornou-se o coração de um império renovado, mas deixou Roma cada vez mais no passado. A morte de Teodósio I, em 395 d.C., selou a divisão definitiva. Seu filho Arcádio herdou o Oriente, com capital em Constantinopla, e Honório ficou com o Ocidente, governando de Milão e depois da isolada Ravenna. O Oriente possuía rotas comerciais vitais, arrecadação robusta e um sistema administrativo sólido. O Ocidente, em contraste, sofria com uma base tributária frágil, províncias instáveis e uma aristocracia desinteressada em sustentar o Estado. Guarnições eram insuficientes, estradas deterioravam e a defesa dependia de alianças frágeis com generais e povos bárbaros. Enquanto o Oriente acumulava recursos para resistir por séculos, o Ocidente caminhava para o abismo. E foi nessa fragilidade que os antigos inimigos, agora mais ousados do que nunca, decidiram atravessar as fronteiras, não como saqueadores ocasionais,
mas como conquistadores, determinados a tomar para si pedaços inteiros do mundo romano. Por quase 800 anos, nenhum inimigo estrangeiro havia tomado Roma. Mas em 410 d.C., essa invencibilidade ruiu. O responsável foi Alarico, rei dos visigodos. Um antigo aliado que, desprezado pelo imperador Honório, voltou-se contra a cidade. Após um cerco implacável, enfraquecida pela fome e crise, Roma abriu seus portões em 24 de agosto. O saque durou apenas 3 dias e, segundo relatos, foi menos brutal que o temido. Igrejas foram respeitadas e muitos cidadãos sobreviveram. Mas o golpe simbólico foi mortal. O mito da cidade eterna fora destruído. A aristocracia fugiu, aquedutos caíram em desuso, termas fecharam e a fome dominou. Santo Agostinho, chocado, começou a escrever A Cidade de Deus para responder àqueles que viam a tragédia como castigo divino. Era o início de um colapso que nada poderia reverter. Quando Roma pensou ter visto o pior, surgiu Átila, o rei dos Hunos, descrito como um homem de aparência simples, mas com um olhar feroz e um carisma sombrio capaz de subjugar aliados e inimigos. Na década de 440, impôs ao Oriente tributos anuais de ouro, mas logo voltou seus olhos para o Ocidente, frágil e dividido. Em 451, reuniu um exército colossal e invadiu a Gália, destruindo cidades como Metz, Reims e Orleans. Nas planícies da Catalunha, enfrentou uma aliança improvável entre romanos e visigodos, liderados por Flávio Aécio e Teodorico I. A batalha foi sangrenta, Teodorico morreu, Átila recuou, mas não foi derrotado. No ano seguinte, atacou a Itália, arrasando cidades como Aquileia. Roma estava indefesa, mas o Papa Leão I o encontrou pessoalmente e misteriosamente ele recuou. Átila morreria 2 anos depois, mas a marca de terror que deixou seria eterna. Na segunda metade do século V, o trono do Ocidente virou um fantoche nas mãos de generais bárbaros. Entre eles, Ricimero governou nas sombras por 15 anos, nomeando e derrubando imperadores. Em 475, o general Orestes depôs Júlio Nepos e colocou no trono seu filho adolescente, Rômulo Augusto, um símbolo vazio, sem poder real. No ano seguinte, Odoacro, líder dos Érulos, exigiu terras para seus soldados. Recusado, marchou sobre Ravenna, executou Orestes e depôs Rômulo sem derramar seu sangue. Enviou as insígnias imperiais a Constantinopla, declarando que não havia mais necessidade de um imperador no Ocidente. Era 476. Decade, o fim oficial do Império Romano Ocidental. Fóruns se tornaram cemitérios, templos ruíram e moedas imperiais desapareceram. O que morria não era só um império, mas toda uma ideia de civilização. Começava, assim, a Idade Média, um mundo novo, mais incerto, mais sombrio e moldado pelas cinzas de Roma. Se esse mergulho na história de Roma já está ampliando sua visão e trazendo novas respostas, é porque você valoriza conhecimento que transforma. Eu preparei este conteúdo com todo cuidado para entregar a você fatos e conexões que raramente chegam ao público. Agora, eu peço algo simples em troca. Retribua essa entrega deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Esse gesto nos permite continuar trazendo histórias que enriquecem sua mente, despertam novas perspectivas e transformam a forma como você entende o mundo. Sua participação é o que mantém viva essa jornada.